scientific work and to understand that. O que eu preparei para esse último dia? A ideia agora é que a gente desenvolva o nosso aplicativo de celular. A gente viu que tem muita coisa pronta, mas às vezes vai acontecer do que a gente tem pronto não atende às nossas necessidades e a gente quer fazer algo personalizado, quer botar um logo da escola, quer fazer um produto com conteúdo próprio, com foto sua, com um texto seu, para buscar mais engajamento, ou quer de repente fazer uma atividade junto com a turma e os alunos vão desenvolver esse aplicativo junto com o professor, também é possível. É uma ferramenta tão simples que vocês podem realmente delegar aos alunos desenvolverem seus aplicativos, desenvolverem seus trabalhos em cima da plataforma que eu tenho para vocês hoje. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para que vocês acessem. Eu recomendo quem estiver assistindo que acompanhe, tá, tentando reproduzir o que eu vou mostrar para vocês, para que depois, na próxima sexta-feira, vocês possam conversar comigo e tirar eventuais dúvidas do que não funcionou e tal. Então, o site que vocês vão acessar é esse, appinventor.meet.edu.explore. Vocês vão precisar criar uma conta pode ser uma conta do Google, conta do Facebook, para que fique salvo o aplicativo de vocês, tá bom? Bom, depois que vocês fizeram a conta de vocês no App Inventor, eu já vou mostrar a janela, vocês devem ver uma janela parecida com o que está nessa apresentação. Vocês têm que fazer mais uma coisa, tem outras, ela não é obrigatória, mas eu recomendo, acho que é mais prático trabalhar dessa forma que eu vou mostrar para vocês, que é instalar o aplicativo de ajuda do Meet App Companion. Desculpa, eu não falei para vocês, a ferramenta que nós vamos usar se chama App Inventor. É uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Meet, foi desenvolvida inicialmente pelo Google. O Google meio que abandonou a ferramenta, e o Meet adotou essa ferramenta e mantém ela por muito tempo, isso vai ficar livre e disponível. Esse App Companion, que eu pedi para que vocês instalassem, ele simplesmente vai fazer a ponte na hora que a gente estiver desenvolvendo o aplicativo entre o que você está desenvolvendo e o que é possível ver na tela do celular depois que for desenvolvido. Essa não é a única ferramenta, existem outras ferramentas muito parecidas com o App Inventor, tá? São outros desenvolvedores, então tem o Funkable, Codular Draco, o App Builder, elas são assim, a forma de funcionar, você aprende uma delas, você vai saber fazer aplicativos em todas as plataformas. Por que eu uso do Meet App Inventor? Eu uma vez usei esse Codular, ele tem uma vantagem, ele produz o aplicativo também para iOS, né, que é os dispositivos Apple. Desculpa, eu não comentei, mas a gente só vai trabalhar agora com Android. Tá? É um desenvolvimento de aplicativo Android. De novo, volto a frisar, né, da mesma forma do vídeo análise, eu acredito que a maioria dos alunos de vocês vão estar trabalhando com aplicativos Android, principalmente em escola pública, porque são dispositivos mais baratos. Há alternativas? Por exemplo, o Codular Draco, ele permite que você compile um aplicativo iOS. Por que eu não uso já esse? Porque pelo menos quando eu instalei no meu Android, ele ficou me avisando, o Google ficou me dando alertas de que tinha algum software malicioso nele. E isso era o software que eu tinha desenvolvido. Então eu não sei se ele embute algum código malicioso dentro do seu código, mas por via das dúvidas eu preferi usar o que é o Meet. Eu sei que o Meet não tem interesse nenhum em embutir códigos maliciosos nos nossos celulares. Então o que eu programei para a gente fazer hoje? A gente vai fazer um aplicativo, como eu já falei, e a gente vai fazer um aplicativo que vai fazer 4 coisas. Essas 4 tarefas que o nosso aplicativo vai fazer, elas visam mostrar para vocês como que o sistema funciona de desenvolvimento de aplicativo. Não é nada que seja um super aplicativo, mas a partir daquilo ali, desses blocos iniciais, vocês vão ver que é um sistema de blocos. Uma vez que vocês têm os blocos bases, vocês podem criar mais ou menos como um Lego. Eu vou mostrar como que o Lego funciona hoje para vocês. Dali, se vocês vão usar a criatividade de vocês para fazer grandes estruturas ou pequenas estruturas, só depende de vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer o nosso aplicativo vai fazer 4 coisas. A primeira coisa que ela vai fazer, na verdade, é eu digito um texto e ele fala esse texto. A ideia aqui é, se vocês quiserem introduzir alguma acessibilidade nos aplicativos de vocês, por exemplo, para deficiente visual, é interessante, é uma ferramenta possível com o App Inventor. Naquele trabalho que eu mostrei lá na primeira aula, que eu falei que uma aluna desenvolveu uma unidade de ensino potencialmente significativo, a gente fez um aplicativo de celular, também com a App Inventor,
para se comunicar com o pH-metro e falar para ela o pH da substância. Era assim que ela conseguia fazer a experiência dela. Então, visando essa ideia, que eu sempre falo sobre esse recurso. O segundo recurso vai ser utilizar um sensor do celular, pegar os dados de um sensor do celular, esse é um dado bruto que vem do sensor do celular, e converter num movimento de imagem na tela. Basicamente o que nós vamos fazer aqui é todo mundo já deve ter usado, ou visto pelo menos, um aplicativo de nível para celular. Nível todo mundo sabe o que é, aquela ferramenta de pedreiro que ela serve para ver se uma superfície está plana. Então nós vamos fazer basicamente isso, verificar, usar o acelerômetro para ver para onde está apontado a aceleração da gravidade, e dali tentar desenhar uma bolinha no centro do celular, bem no meio da tela. Se o celular estiver perfeitamente na horizontal, ou seja, se a aceleração estiver só no eixo Z. Depois nós vamos trabalhar, os dois últimos tópicos é trabalhar com as tabelas do Google, então nós vamos enviar dados para o Google, para um Google Sheets, por exemplo, e vamos pegar esses dados do Google Sheets. Tudo isso em 1h30. Claro que se você apenas assistir o vídeo, ele vai levar 1h30. Mas se você for acompanhar as atividades, e eu sugiro que vocês façam isso, talvez ele demore um pouco mais. Vamos começar a programar? Então eu vou fazer uma mudança aqui, vou mostrar a minha tela e já volto. Bom, então já estamos aqui, essa aqui é a minha tela, tem vários projetos que eu criei ao longo do tempo. Eu vou criar um novo projeto só específico para Simpósio Nacional de Ensino de Física. Eu vou chamar de SNEF, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Ele criou. Muito provavelmente, ele já mostrou essa tela direto para vocês quando vocês criaram a conta, porque é a tela do projeto inicial. Então, o que nós temos nessa tela? Primeiro, você pode escolher se você vai desenvolver num telefone ou para um tablet, então ele vai botar uma tela maior para vocês, ou, por exemplo, para algo do tamanho de um monitor, que seria um tabletzão grandão. A gente vai botar um telefone padrão porque é o que interessa para a gente, por enquanto. Claro que se você quiser fazer num tablet, você vai desenvolver o tablet. Então vamos olhar primeiro essa barra inicial. Primeira coisa, ele tem Screen 1. Isso aqui é um menu que me diz quais são as telas que eu criei. Então, como é que funciona um aplicativo de celular? Cada vez que você clica num botão e que muda o que está desenhado na tela do seu celular, ele está mudando a tela. Então, na verdade, o que ele faz não é mexer no desenho ou redesenhar, é trocar a tela de uma tela para outra. E nós vamos fazer isso, que é desenhar várias telas. Cada uma daquelas 4 funcionalidades a gente vai colocar numa tela separada. Então eu tenho um botão para adicionar novas telas. Eu já posso, se eu quiser aqui, adicionar a tela 2, tela 3 e a tela 4. Na verdade, são 5 telas, porque eu vou ter a tela inicial do meu aplicativo, então eu estou adicionando 5 telas. Eu tenho um botão aqui para publicar na galeria, se eu quiser deixar que esse meu aplicativo fique público para outras pessoas modificarem. Isso é interessante, por exemplo, se você tem um aplicativo base e que você quer que seus alunos mexam a partir disso, você pode, de repente, criar uma forma de trabalhar que cada aluno vai ser responsável por inserir um conteúdo no aplicativo. Um vai falar da primeira lei de Newton, outro da segunda, outro da terceira, um outro vai ter que introduzir um vídeo, e todo mundo trabalha junto com o mesmo aplicativo base, né? Um desenvolvimento colaborativo. Depois ele tem 2 botões. Ele tem o botão de designer. O que é o botão de designer? É essa tela que nós estamos agora. Então, o que é aqui? Aqui eu vou desenhar a minha tela, eu vou projetar toda a minha tela. Eu vou colocar botões. Como é que eu coloco um botão? Arrasto o botão para lá, caixa de seleção. Eu posso fazer isso nesta tela de design. Depois da parte de design, eu tenho a parte de blocos. O que é essa área de blocos? Nessa área de bloco, eu vou fazer a programação. É aqui que eu vou dizer o seguinte, quando eu apertar o botão A, o que acontece? Quando eu apertar o botão B, o que vai acontecer? Então é nessa parte de blocos que eu vou programar e fazer a minha lógica de programação. Não se preocupem, porque essa lógica de programação ela é toda feita em blocos. Vocês não têm que saber programar. Vocês têm que saber ler português. Vocês têm que saber simplesmente português para resolver o problema, para trabalhar. Outra coisa, o meu está aqui em português, se o de vocês estiver em inglês, nessa parte aqui de cima você pode mudar o idioma da interface e trabalhar com ela em português, espanhol, se for mais agradável, ou se quiser de repente fazer uma interdisciplinaridade, né, com inglês e trabalhar em inglês, é possível. Bom, então fiz a primeira aba, depois a gente vai ter
4 abas. A primeira é a paleta. Então, o que tem na paleta? A paleta me dá tudo que eu tenho de opção para colocar no meu programa, de ferramentas para colocar no meu programa. Então, eu tenho botão, caixa de seleção, botão para escolher data, eu posso adicionar uma imagem, um texto, escolher alguma coisa numa lista, visualizar uma lista de documentos, uma ferramenta para notificar o usuário, sabe quando você faz alguma coisa e aparece uma mensagem na tela para você, ok, cancelar, seguir? É esse notificador que faz isso. Um deslizador, que é um botãozinho que você arrasta para a esquerda e para a direita para escolher um número. Um switch, que é um botão de liga e desliga. Isso aqui é só de interface de usuário, é o que está na tela para o usuário interagir. Mas eu tenho mais coisas aqui. Eu tenho, por exemplo, parte de organização. A hora que a gente começar a colocar as coisas na tela, a gente vai usar isso aqui e eu vou explicar melhor como é que funciona esse sistema de organização. Depois eu tenho ferramenta de vídeo, de mídia, né? Então eu posso, por exemplo, acessar a câmera do usuário para bater uma foto e adicionar essa foto no aplicativo. Eu posso pedir para escolher uma imagem, tocar um som, tá? Gravar, falar um texto, traduzir um texto. Eu posso trabalhar com desenhos e animações. Google Maps, sensores, sensor de aceleração, leitor de código de barras, leitor de pressão, cronômetro, giroscópio, higrômetro, sensor de luz, campo próximo, campo magnético, orientação, pedômetro, proximidade, termômetro, tudo isso tem no celular, na maioria dos celulares. Né? E basicamente é aquilo que a gente viu na parte 3 do vídeo, que o Firefox já te libera, você também tem aqui. Só porque ele não está pronto, ele vai te dar sempre números, e você depois tem que fazer gráficos se você quiser. O Firefox já te dá essa interface pronta. Redes sociais, escolher contato, escolher e-mail, fazer uma ligação. Tá? Você pode fazer um aplicativo que é uma agenda, por exemplo, se você quiser. Parte de armazenar dados, conexão com a internet, Bluetooth. Lego, muitas escolas têm kits da Lego, então você pode fazer um aplicativo que interage com o sistema da Lego de robótica. E aqui na parte experimental e extensão, você pode buscar na internet, tem vários blocos desses que te dão outras funcionalidades. Por exemplo, fazer gráficos. Você pode importar uma extensão para fazer gráfico. Depois da paleta, nós temos o visualizador, que é basicamente a tela do teu celular, o que vai aparecer na tela do teu celular. Bom, então temos também a aba componentes. Aqui vai aparecer uma lista de tudo que você adicionou na sua tela. Então, por exemplo, como eu estou na tela 1, se eu adicionar aqui um botão, vai aparecer que eu adicionei um botão. Se eu adicionar uma caixa de seleção, vai aparecer que eu adicionei a caixa de seleção. Então, tudo que você vai colocando aqui, ele vai aparecer na lista de componentes. Aqui eu posso renomear, porque botão 1, imagina que eu tenho um aplicativo com 4 botões. Como é que eu vou controlar tudo isso, né? Então eu vou botar lá, por exemplo, BTN, né, de botão, por exemplo, ou se quiser botar em português também, botão. Aí eu vou colocar algo que diga o que ele faz. Por exemplo, falar, o botão para a tela falar. Vejam que eu troquei aqui, mas não mudou aqui. Caixa de seleção eu vou apagar. Mais fácil. Bom, e depois eu tenho propriedades. Vamos deixar claro uma coisa aqui que a gente precisa estabelecer. Cada coisa que aparece na tela, inclusive a tela, é um objeto. Então vamos fazer analogia com o que é um objeto do mundo real. Isso aqui é um celular, isso aqui é um objeto. E um objeto tem propriedades e funções. Então, por exemplo, a cor do meu celular é preto. Então, a cor de fundo do meu botão pode ser mudada. Ela pode se tornar cinza. Ou ela pode se tornar vermelha. Ou ela pode não ter cor nenhuma. Certo? Ela pode estar ativada, isso quer dizer que eu posso clicar nesse botão, ou pode ser desativado. Ela pode ter fonte em negrito, fonte em itálico, eu posso botar uma fonte maior, se eu quero um botão que seja bem destacado, eu vou deixar 14. Eu posso mudar a altura do botão, e esse eu vou falar com bastante calma. Eu não vou passar em todas essas propriedades, porque eu quero que vocês fuçem, olhem, mexam à vontade. Eu vou passar só nas principais. A mais importante que a gente pode colocar aqui
é altura, tanto a altura quanto a largura. São as duas coisas mais importantes para todos os objetos que vocês colocarem na tela de vocês. Então você tem duas formas de colocar. Primeiro, preencher principal. O que significa preencher principal? Ele vai ocupar toda a tela. Todo o espaço que ele tiver, ele vai ocupar. Então assim que eu der OK, como é a altura, ele preencheu todo o espaço horizontal, perdão, vertical. A mesma coisa se eu fizer para largura, eu tenho um botão só, a tela inteira vai ser só um botão. Isso é feio pra caramba. Não vou fazer isso, eu vou deixar por enquanto automático. Opa. Pronto. Ah, mas eu quero que o botão seja um pouco maior do que tá. Por exemplo, seja metade da tela. Então eu boto 50%. Posso botar a forma, um botão mais arredondado. Fica mais elegante. Ou eu quero um botão mais quadradão. Um botão oval. Botar arredondado me parece mais elegante. Eu tenho o texto que vai estar no botão. Então, eu posso escrever, o que eu escrever aqui vai aparecer ali no meu botão. Por exemplo, tela, falar. Vou botar assim, falar texto. Sempre que eu clico fora, ele atualiza. Eu posso mexer no alinhamento do texto. E aqui tá bom. E eu posso botar se esse botão está visível ou não. Porque depois, na parte de programação em blocos, eu posso mexer nisso à vontade. Então, a minha sugestão aqui é que vocês brinquem um tempo ajustando isso. Vejam que esse botão está alinhado à esquerda. Vamos supor que eu quero alinhar ele ao centro. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é configurar as propriedades da tela. Veja, eu cliquei aqui, eu tenho as propriedades do botão. Se eu clicar aqui, eu tenho a propriedade da tela. O alinhamento da tela horizontal está à esquerda, eu posso botar centro. E o alinhamento vertical, eu posso botar centro, então agora tudo vai começar a aparecer aqui no meio. Eu posso mexer na cor de fundo do meu aplicativo, da mesma forma do que a gente viu até agora. E o outro componente importante aqui é a orientação da tela. Lembra que o celular pode virar de um lado para o outro, né? Ele pode estar em pé ou ele pode estar deitado. Aqui você pode dizer o seguinte, ó, o aplicativo ele é sempre em pé, ou sempre deitado, ou segue o sensor. Se girar a tela, o aplicativo gira a tela também. E o tema também é interessante, porque tem vários temas que você pode colocar. Então, por exemplo, se tem o tema clássico, é aquele aplicativo clássico, muito antigo de celular, dos primeiros aplicativos Android. Eu gosto sempre de usar esse termo padrão do dispositivo, porque fica essa carinha mais moderna de aplicativo novo. E aqui tem o título da tela, que você pode colocar, por exemplo, tela inicial, vamos chamar assim. É o que vai aparecer aqui, a tela inicial. Se eu não quiser que essa barra apareça, eu posso simplesmente esconder o título. Pronto. Mas como é a primeira, eu acho que é bonito aparecer. Está aqui a minha tela, está aqui meu botão. Quando eu clico nele, não acontece nada. Por que que não acontece nada? Eu não programei nada, eu não vim aqui na área de blocos e não botei nenhuma função. Então lembra, todo objeto ele tem propriedades, o meu celular tem uma propriedade, por exemplo, cor, peso ou massa, né? Já que estamos falando de físicos, tem a massa dele, tem o tamanho dele e tem funções, por exemplo, ligar, mandar mensagem, tirar foto, são várias funções. A mesma coisa vai ter aquele botão que vão ter várias funções. Então, se eu vir aqui agora, ó, lembra na parte de blocos, se você voltar o vídeo, não estava aparecendo, só aparecia a tela 1 e não aparecia esse botão. Agora aparece. E quando eu clico nele, ele me dá várias funções. Então, olha só, o que isso aqui está me dizendo? Quando o botão falar for clicado, fazer alguma coisa. Quando o botão falar receber foco é em geral quando você está com o mouse, você põe o mouse em cima, isso é receber o foco. Ou quando o botão falar for apertado por um longo tempo, fazer alguma coisa. Perder o foco, tocar para baixo é simplesmente apertar. Qual é a diferença de clique e apertar, né? O clique você aperta e solta. O apertar é botar para baixo.
Toque para cima é quando você tira o dedo do botão. E aqui tem informações, então a logística aqui vai ser sempre assim, ó. Marrom são funções. Verde são propriedades. Então, isso aqui é uma função que eu posso programar. Esses verdes são propriedades. Eu tenho informação da propriedade, por exemplo, a propriedade cor de fundo do botão falar, e eu tenho também o ajuste dessa propriedade que pode ser mudada. Eu posso mudar a cor do fundo do botão dinamicamente. Por exemplo, se a resposta estiver errada, deixa o botão vermelho. Se a resposta estiver certa, põe o botão verde. São funções e propriedades que eu posso mudar, e todas aquelas propriedades que estão aqui para botão podem ser ajustadas por aqui. Tudo. Ativado, botão, desativado, a imagem de fundo, mostrar feedback. Feedback é quando você clica no botão. Tipo, vibrar o celular. Mexer na largura do botão. Então, tudo isso pode ser feito programaticamente. Quando eu quero deletar algo que está aqui na minha área, eu jogo na lixeira. Então, eu vou querer programar aqui, ó. Quando eu clicar no meu botão falar, eu quero que ele faça uma coisa. O que eu vou querer que ele faça? Eu vou querer que ele mude de tela. Então, aquele botão vai me jogar para a tela onde vai ter a propriedade falar. Vamos estabelecer que é a tela 2, de cima para baixo? Então, a primeira tela, a tela 2. Então, vamos fazer assim, ó. Quando eu clicar no botão, eu quero abrir outra tela. E aqui é interessante porque é o seguinte, ó. É aquele esqueminha chave e fechadura. Chave, triângulozinho para baixo, fechadura. Você simplesmente cola um no outro. E aqui tem um buraquinho, quer dizer que está me faltando alguma coisa. O nome da tela. O nome da tela é um texto que eu tenho que escrever. No caso, Screen 2. Então eu venho aqui em texto e eu quero escrever um textozinho simples. Eu coloco aqui. E escrevo o texto. Screen 2. O que isso está me dizendo, então? Quando eu clicar nesse botão, ele me abre a tela 2. Então eu ainda não vou mostrar isso aqui funcionando para vocês, mas está muito simples, né? Então quando eu apertei, quando o botão falar for clicado, abrir outra tela. Screen 2. Vamos no Screen 2, vamos botar alguma coisa aqui para a gente saber que está na tela. Então vamos no Designer, né? Mudei a tela para Screen 2 e vou mudar. Então vamos colocar alguma coisa aqui. Então primeiro eu vou botar um texto. E aqui de novo, deixa eu centralizar esse. Centro. Eu vou botar aqui, eu arrastei, né, legenda, que é o texto simples. Eu vou botar o texto. Bem-vindo à tela de falar texto. Pronto. Só para a gente saber que mudou. Eu vou voltar aqui para a tela 1. Então, quando eu aperto esse botão, ele tem que ir para essa tela. Por que não está indo? Porque não está no celular. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente começa a testar o nosso aplicativo. Então, para isso, eu preciso conectar esse aplicativo e tem 3 formas. Uma é pela USB, eu conecto o meu celular USB. A outra é por um emulador, eu instalo um aplicativo no meu computador para fazer isso. E a outra é pelo assistente aí, que é aquele aplicativo que eu pedi para vocês instalarem, que ele vai permitir mostrar para vocês. Então, eu vou mudar aqui agora a nossa tela. Então, o que vocês estão vendo aqui é a tela do App Inventor e a tela do meu celular aqui embaixo. Bom? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em assistente aí, e ele vai dizer o seguinte, ó. Abro o aplicativo Meet AI 2 Companion, e eu posso ou digitar o código, ou escanear esse código QR Code. Então eu vou abrir o aplicativo, Meet App Companion, e ele tem a opção, eu posso digitar ou eu posso escanear. Eu vou escanear, porque é mais fácil. E ele vai ter um processinho de renderização do meu aplicativo. Então o que você está vendo aqui embaixo é a nossa tela, o programa que a gente fez, nosso primeiro programa. Um programa ainda muito simples, né? Mas se eu clico no botão e solto, que é o clique, ele vai para a tela 2. Bem-vindo à tela falar texto. Veja que ele jogou isso lá para cima, o texto. Essa tela 2 está sem título, eu posso vir aqui e melhorar isso aqui. Então eu venho aqui na tela 2, ó, botar o título visível. E agora vejam que conforme eu vou mexendo aqui, está mexendo já na tela do meu celular.
Isso aqui é a transmissão da tela do meu celular ao vivo para vocês. Ao vivo não, porque isso aqui está gravado. Então eu vou mudar aqui, ó. Vou botar assim, digite... Não, vamos lá. Falar texto. Só isso. Vamos acelerar um pouquinho. Então tá aqui a tela, falar texto. Eu vou colocar assim, ó. Digite um texto abaixo para eu falar. Estou mudando esse texto aqui. Para que ele digite o texto, eu tenho que botar uma caixa de texto. Então eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Eu estou achando essa caixa de texto muito pequena aqui para a tela. Se você olhar ali na tela, aqui embaixo, eu estou achando que está muito pequeno. Então eu vou deixar um pouquinho mais larga. Só uma questão estética, tá? Nada importante. Eu vou botar ela 100%. Ficou muito feio, né? Vamos botar um pouquinho menos? 90%, dá uma margem. E aqui, ó, ele tem dica da caixa de texto e tem o texto em si. Eu já posso iniciar ele com um texto, mas eu posso botar um texto aqui. Então eu vou botar aqui. Digite aqui o seu texto. Então já está aparecendo aqui, você não vai ver a dica, mas se você olhar aqui para a tela do meu celular aqui embaixo, você está vendo que está lá, digite aqui seu texto. Faltou agora um botão para o cara dizer assim, terminei de digitar, fala esse texto. Então eu vou colocar aqui um botão. Eu aqui vou manter, como eu só tenho um botão, deixa eu renomear já. Boas práticas, tá, gente? Vai falar. Aqui na caixa de texto, ó. Texto para falar. Legenda é legenda, não tem muito problema, porque você não vai usar, não vai interagir muito lá com o que está nos blocos, mas isso aqui vai. E aqui também ficou ruim, né? Vamos manter o padrão, então o padrão é o botão arredondado. E aqui o texto é falar. E agora, falar texto é uma interação de mídia. Então eu tenho que colocar essa propriedade, essa capacidade no meu aplicativo de falar. Essa capacidade de lidar com mídias. E mídias vai estar aqui na paleta, na área de mídias. Então está aqui a propriedade texto para falar. E eu arrasto ele aqui para dentro. Quando eu arrasto ele aqui para dentro, vejam que ele não aparece na tela do celular, ele aparece só aqui. E vai aparecer aqui embaixo também como componentes invisíveis. Por quê? Porque isso é uma capacidade do meu aplicativo que o usuário não precisa saber. Não precisa saber que o aplicativo fala um texto. Mas você tem que dizer para ele que ele vai ter que ter essa habilidade. Todas essas habilidades que você coloca aqui, quanto mais coisa você vai colocando aqui, mais carregado é o seu programa, mais pesado é o seu programa. Então, lembre-se sempre de só colocar, né, habilidades que são importantes e que você vai utilizar. Se você não vai utilizar, não adianta nada. O que eu quero? Quando eu aplicar... Vamos pensar agora, antes de ir lá para os blocos programar. Quando eu clicar em falar, eu quero que ele pegue esse texto e fale esse texto. Não é isso? Então vamos lá. Está aqui a minha tela. Então o botão. Quando clicar em falar, eu quero pegar o texto da caixa de texto. Então, texto para falar, eu quero pegar a propriedade texto. Está aqui. Texto para falar, texto. Vejam que isso aqui tem que conectar em alguma coisa. Esse alguma coisa é o cara que vai falar um texto. Então está aqui, ferramenta texto para falar, e está aqui, ó, simplesmente chamar, falar, mensagem. Olha que simples. Pã. Pã. E agora o nosso programa tem capacidade de falar um texto. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu aumentar o volume aqui do meu celular. Vamos digitar um texto. Então vamos lá. Obrigado por fazer o meu mini curso. Obrigado por fazer o meu mini curso. Ouviram? Eu espero que tenham conseguido ouvir. Pelo meu indicador aqui de áudio, vocês ouviram. Obrigado por fazer o meu mini curso. Você achou que falou rápido demais? Isso é uma propriedade da ferramenta de fala. Se você quer mudar uma propriedade, que é a velocidade, tudo que vocês imaginarem dentro desses objetos,
Ah, a cor tá ruim, você pode mudar. Ah, o texto tá muito rápido, então você vem aqui, ó, texto para falar e mexe na velocidade. Vamos botar 0,5. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô tendo que escrever toda vez, né? Então vamos colocar aqui um texto já inicial. Obrigado por fazer o meu mini curso. Pronto. Aí o texto já aparece, eu não preciso ficar digitando cada vez que eu mudo. Lembra que então eu mexi na velocidade do texto para meio. Obrigado por fazer o meu mini. Ah, agora está muito lento, quero um pouquinho mais rápido, 0,7. Obrigado por fazer o meu mini. Putz, mas agora eu quero voltar. Porque acabei essa parte, já falei o texto bonitinho, agora eu quero voltar para a tela inicial. O que eu preciso fazer aqui? Eu não tenho como voltar. Eu posso voltar por tela, pelo botão voltar do celular, mas é sempre de bom tom quando você tem uma tela, sempre botar um botão voltar. Então você pode adicionar aqui um segundo botão, que vai ser o meu botão voltar. E vamos manter o padrão de botão arredondado. Olha só, ficou ruim, né? Porque um em cima do outro, se eu quisesse botar um do lado do outro, como é que eu faria? Vocês vão ver que eu não consigo, ó. Porque o programa ele é sempre feito, desenhado para fazer um em cima do outro, a priori. O padrão é esse, um em cima do outro. Eu posso até centralizar verticalmente e horizontalmente, mas ele tem que estar sempre um em cima do outro. O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu vir aqui na aba de organização, na paleta de organização, eu posso fazer uma organização horizontal, uma horizontal com rolagem para a esquerda e para a direita, então vai aparecer uma barrinha de rolagem. Eu posso fazer uma tabelinha, por exemplo, um 4x4, 4 linhas e 4 colunas para botar os objetos organizados, ou organização vertical. Como eu quero um do lado do outro, eu quero uma organização horizontal. Vejam que agora apareceu aqui a organização horizontal. A largura dela está automático. Eu vou botar que eu quero que ele preencha toda a largura. E agora todo objeto que for colocado aqui dentro vai ser organizado horizontalmente. Primeiro objeto, segundo objeto. Agora fica sempre um do lado do outro. Eu quebro aquela coisa de botar um em cima do outro. Ficou ruim isso aqui? Concordam? Então eu vou organizar isso para que ele fique centralizado. Acho que esses meus botões estão muito juntos um do outro, apesar de que aqui aparece separado na tela do meu celular aqui embaixo, eles estão muito juntos. Eu tenho um truque para resolver esse problema, acho que o mais rápido é você vir aqui e botar uma legenda. E aí o que você faz? Escreve um espaço aqui, ó. Pronto. O espaço não aparece no texto e fica bonitinho. E eu achei esses botões muito pequenos, então eu vou destacar esses botões. Eu quero botar eles um pouquinho maior, então eu vou aumentar a largura dele para 40%. Daniel, por que você está trabalhando com largura? Por que você nem mostrou aqui sobre pontos? A minha sugestão sempre é, não usem pontos. Pontos é quantos pixels vai ter essa caixa. 20 pixels, 10 pixels, 100 pixels. Qual que é o problema de usar pixels? É que tem celulares que têm telas com muita resolução, com muitos pixels, e telas com pouco pixel. E aí isso pode bagunçar o teu programa na hora de mostrar o desenho. Então o melhor sempre é trabalhar um percentual, 40% do tamanho da tela, e aí fica perfeito. E agora esse botão voltar não está fazendo nada. Se eu clicar aqui no meu celular, ele não faz nada porque eu não programei. Então eu tenho que ir lá no bloco e de novo. Ah, aqui, botão 1. Vamos fazer direito de novo. Botão 1 é o botão voltar. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque agora eu tenho poucos botões, poucos objetos, está fácil. Agora tu imagina que eu tenho um programa muito grande, com 20 botões. Lembra lá no Firefox, quando você olha, tem um monte de aba, um monte de botão. Então você tem que nomear aquilo lá de forma mais organizada para poder te facilitar a vida, né? Então agora, quando eu clicar no botão voltar, o que eu tenho que fazer? A gente já viu isso. Abrir outra tela. Abrir outra tela vai estar aqui em controle e tem a opção abrir outra tela. E eu tenho que botar um texto. Vou botar o som aqui. Você vai ver que sempre que eu plugo alguma coisa, ele dá um barulhinho de clique. Então eu tenho que botar o texto, ó, que é, eu quero que ele abra a tela 1. Já está feito o bloco, agora quando eu clicar em voltar,
ele volta para a tela inicial, que é a tela 1. Se eu falar o texto, eu posso dançar aqui entre as telas. E vejam que muda aqui no meu celular e muda aqui na minha tela. Se eu tiver em design, é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que vai ficar melhor se a gente fizer ele alinhado no centro. Não ficou melhor. Então vamos botar isso aqui, alinhamento vertical no topo. Acho que aqui está menos ruim. Se eu quiser, eu posso também fazer... Como é que eu faço, hein, professor? E se eu quisesse colocar isso aqui embaixo? Então o que eu vou fazer? Outro truque que eu posso fazer. Vir aqui na organização vertical, adiciono ela aqui e boto para a altura dela preencher principal. Então isso é uma estratégia para você resolver isso. Ou se quiser também, pode fazer assim. Opa, espera aí. A largura aqui eu quero 100%. Agora sim, centro. Então eu posso botar essas caixas, né, de organização para ganhar espaço ou perder espaço. Aqui embaixo, ó, se você olhar lá embaixo, está muito no fundo, né, não tem uma margem. Então o que eu faço? Boto outra organização vertical, só que agora aqui depois. Ó. Aí agora sim eu vou usar um ponto, porque eu quero que ele tenha só um tamanho bem pequeno de nada. Por exemplo, 10 pontos ou 15 pontos. Pronto. Agora organizei, tá com um programinha na cara, um cara de programa de celular. Tá ficando mais bonitinho. Só isso. Fizemos um aplicativo em meia hora, isso que eu ainda estou explicando para vocês, mas depois que vocês estão praticados, isso aqui é 5 minutos você faz. Tá? E aqui eu estou explicando bem devagarzinho para que a gente pegue bem os conceitos dessa programação em blocos. Vamos voltar para a tela inicial. Vamos adicionar mais um botão para ir para a próxima tela. Então, lembre-se sempre de manter o padrão. Então, a gente botou uma largura de 50%. Esse botão, ele vai agora para o nível. Tá? Vou botar assim, nivelar superfície. Que é aquela brincadeira que eu falei de usar o acelerômetro. E aí o padrão também é arredondado. Então foi para a tela 2, esse aqui vai para a tela 3, screen 3. Não está fazendo nada. Ah, de novo aqui deu aquele probleminha do espaço, né? Se eu quiser, põe uma legendinha aqui que ele já dá um espaço. E tira o texto. Pronto. Isso é gambiarra, mas é só para acelerar. Tem outras formas de fazer isso? Tem como botar margem, se eu não estou enganado. Mas eu não pesquisei sobre isso, segue o jogo assim. Então vamos botar a habilidade desse botão. Vejam que esse botão aqui é o nivelar, então vamos renomear ele. Botão nivelar. Vamos lá para programação em blocos. Então, quando eu clicar no botão nivelar, eu quero que ele vá abrir outra tela. Aqui eu já tenho uma estrutura muito parecida do que eu quero. Eu só quero que ele abra tela 3, né? Então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito e duplico. Então ele fez exatamente o mesmo código, só que agora eu só vou trocar aqui para a tela 3. Então agora, quando eu clicar em nivelar superfície, ele vai para a tela 3. Está vendo aqui embaixo? Screen 3. Dizendo, né, que eu consegui mudar com sucesso para a tela 3. E agora nós vamos programar a nossa tela 3. Vamos desenhar ela. Agora eu vou trabalhar com um desenho. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma área de desenho. A gente chama de canvas. Tá? Em inglês o nome disso é Canva. Canva quer dizer tela. Não confundir com screen, que é tela de celular. Canva é tela de quadro de desenho. Então eu tenho que adicionar essa tela. Então tá aqui desenho. Eu vou adicionar uma pintura, um quadro. Primeiro, vamos organizar essa tela 3? O nome dela, vamos falar aqui, nivelar. Só para ficar mais condizente. E essa tela aqui, desculpa, vamos centralizar isso aqui, vamos centralizar ao centro, tudo. Só que essa área de desenho está muito pequena. Se eu trocar aqui a cor, vamos botar ele em azul, só para a gente ver como é que está o tamanho, ó. É uma tela de desenho muito pequena, porque eu botei altura e largura automático. Vamos botar um tamanho legal aqui pra gente, e de novo, percentual.
A altura, eu quero que ela ocupe... Eu vou botar em pontos agora, para eu ter certeza do tamanho dela. Então eu vou botar assim, ó, 500 pontos. Não. Eu preciso olhar aqui também, é importante olhar o tamanho da minha tela. Ela é 505 de altura por 320. Então eu vou botar toda a largura, mas nem toda a altura. Então a altura vai ser 320 pontos. E a largura 320 pontos também. Vejam que o que está aparecendo nessa tela aqui é diferente do que está aparecendo aqui na tela do meu celular. Por quê? Porque meu celular tem outra resolução. Ele tem mais resolução, ele tem 360 pixels de largura e não 320. Então esse é o problema de usar valores absolutos. Então está aqui a minha tela. Eu vou silenciar meu computador. Eu vou usar aqui uma bolinha. Eu vou colocar ela aqui, ó. Essa bolinha é uma bolinha mesmo que está desenhada na tela e eu posso mexer ela e balançar para lá e para cá. Ó. Então onde eu coloco ela fica. Eu vou mudar a cor dela, eu quero botar ela de laranja. Eu posso botar uma velocidade, se eu colocar uma velocidade ela vai se mover, 0.5. Então você está olhando aqui embaixo e lentamente ela está se movendo. Eu posso botar um raio e posso colocar a coordenada x, y e z nela. Essa bolinha vai ser o meu nível. Não quero velocidade, vou botar velocidade 0. Então, quando ela estiver exatamente no centro da imagem, eu sei que eu estou centralizado. E para usar o nível, eu preciso colocar, então, um sensor de aceleração. Então eu venho aqui em sensores e eu vou colocar o sensor de aceleração. Sensor de aceleração é uma habilidade invisível. Então, por enquanto, está um pouco abstrato para vocês. Eu tenho uma tela onde aparece um desenho e eu tenho um desenho ali dentro. Esse desenho é uma bola, é um desenho padrão. Eu posso usar desenhos que a gente chama de sprites, apesar de coloca que está abstrato, mas se você vir aqui nas propriedades, ele vai ter uma propriedade que é a propriedade de imagem. Então você pode carregar uma imagem aqui para colocar. Então seria, por exemplo, um objetozinho que vai se mexer para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, você bota um GIF animado de um bonequinho andando. Então vai aparecer aqui um bonequinho andando. Então tá aqui. A tela, a bola e o meu sensor de aceleração. Vamos lá nos blocos e ver o que essas coisas me dão de informação. Primeiro eu vou começar com o meu sensor de aceleração. Então olha só, o meu sensor de aceleração ele tem dois métodos. Quando a aceleração for alterada. E 2, quando eu estiver sacudindo o celular. Então se você sacudir o celular, ele vai fazer alguma coisa. O que eu quero é quando a aceleração for alterada. Conforme eu for mexendo a superfície, as acelerações eixo x, y, z que o celular está sentindo vai ser alterado e, portanto, eu quero que ele faça alguma coisa. E aqui ele me disse, ó, quando a aceleração for alterada, eu tenho a aceleração no eixo x, a aceleração no eixo y e a aceleração no eixo z. Como que isso funciona no celular? Vamos lá. Olhando o celular de frente, da esquerda para a direita é o eixo x crescente. Bom? De baixo para cima é o y crescente. E o z é o eixo perpendicular à tela. Pode mudar de um fabricante para outro? Pode mudar de um fabricante para outro. Não conheço nenhum que tenha mudado. Em geral é isso. O x é com a tela em pé, esse eixo, o y, esse eixo, e o z, esse eixo aqui. Então o que eu vou querer fazer? Eu vou pegar a posição da bola. Eu quero ajustar a posição da bola de acordo com a aceleração x e y. E o que eu vou botar como aceleração no eixo x? Ou, perdão, a posição x? A própria aceleração. Ele fica dando esse erro porque ele está reclamando aqui ó, que tem que ter alguma coisa. A aceleração aqui do meu celular está mudando e eu não estou atualizando isso. Então eu tenho que fazer esse bind primeiro, essa conexão, antes de botar ali.
Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da aceleração x e o valor da aceleração y e vai colocar ele aqui. Então, agora, você viu que a minha bolinha foi para a posição inicial aqui da tela. Mas olha só, conforme eu estou mexendo no meu celular, estão vendo que ela está modificando um pouquinho de posição? Agora ele girou a tela, tá? Ele está automático. Eu vou configurar isso aqui para ele não girar a tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar essa animação aqui, a orientação da tela, como retrato. Agora, quando eu giro a tela não ajusta. Então vocês podem ver aqui pela câmera que eu estou girando o celular e aquela bolinha está mexendo. Só que ela está mexendo muito pouco. Por que ela está mexendo muito pouco? Porque o G vai de 0 a 10. Né? Ou de menos 10 a 10, tá? Porque se eu botar para outro, por exemplo, está aqui, ele está sentindo em eixo Y 10. Se eu colocar para cá, é menos 10. Então eu preciso ajustar isso aqui. Então, primeira coisa, eu vou multiplicar esse 10 por 160 para aumentar essa oscilação. Então o que eu vou fazer? Eu quero multiplicar a aceleração no eixo X por 10. Então primeiro eu vou tirar para ele não ficar reclamando, e eu vou botar um bloco de matemática. Então se eu vir aqui em matemática, eu tenho operação de adição, subtração, multiplicação, que é o que eu quero. Então eu vou multiplicar a aceleração no eixo X por um número que é para aumentar, amplificar esse efeito. Eu coloquei 160. Por que eu coloquei 160? Foi aleatória essa escolha? Não. Foi porque eu decidi que essa caixinha ali de tela tem 320 de largura. Na verdade, desculpa, não é 160 não, é 16. Se eu sei que G vai de menos 10 a 10, ou seja, vai de menos 60 a mais 160. Portanto, 320 de largura no eixo X e 320 de largura no eixo Y. Então eu vou duplicar isso aqui. E já vou trocar esse eixo X aqui. Aqui ele não está aparecendo, mas quando eu jogo para cá, ele me dá a opção Y. Então agora, vocês estão vendo que ele está confinado ao meio da tela. Por quê? Porque eu botei ele aqui na mesa, ele está deitadinho na mesa, ele está na posição 0, 0. Ele não está exatamente no centro do meu desenho, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar ele. Eu vou somar 160 e subtrair 160. Então agora eu coloquei meu celular em cima da mesa, ele está bem deitadinho aqui. Estão vendo que ele está bem ali na origem? Esse desenho, ele não tem eixos negativos. Então o ponto 0, 0 dele começa lá no canto superior direito. E x é crescente, superior esquerdo, perdão. E x é crescente para a direita e y é crescente para baixo. Tomem cuidado com isso, tá? Y é crescente para baixo em desenho, em computador em geral. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 160 para colocar ele exatamente no meio da tela. Então vamos botar mais uma operação matemática. Tira daqui. E eu quero pegar esse número e somar 160. Eu uso sempre a estratégia de duplicar, porque para mim é mais fácil. Parece. E aqui eu troco só de eixo X para eixo Y, tomem cuidado. Então agora ele está bem centralizado, exatamente no meio. E se eu mexo o celular, ó, de um lado e para o outro, eu tenho uma bolinha que está respondendo à inclinação do meu celular. Se eu deixar ele bem paradinho, estão vendo que aquela bolinha está vibrando? Ela está oscilando um pouquinho? Eu acabei de botar ele em cima da mesa. E se vocês olharem com bastante cuidado, vocês vão ver que ela oscila um pouquinho. Essa oscilação é uma oscilação eletrônica, não tem como resolver isso. Isso aí é do sensor do celular. É ruído eletrônico, a gente chama. Tem como você resolver se você coletar mais dados, tirar médias, mas eu não vou complicar isso aqui agora não, porque acho que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo era esse. Claro que ainda não estamos num programa de nível, porque você não está vendo onde que é o centro. Vou deixar aqui para vocês a ideia, a proposta de vocês estudarem como fazer isso. Como desenhar isso. Desenhar um centro.
Uma dica, uma possibilidade que eu vou dar para vocês é que se você vir aqui no Canva, você tem a opção de fazer desenhos. Então você pode desenhar um ponto, você pode desenhar um quadrado, por exemplo, você pode desenhar círculos, arcos, retas, tem vários desenhos que você pode fazer aqui, tá? Desenhar uma linha, então você pode fazer um X ali, desenhar programaticamente esse X. Eu não vou mostrar para vocês como é que faz isso. A ideia é agora vocês irem para o YouTube, tem muito bloco aqui. Tá? Tem bloco de matemática, que eu não falei muito, tem os blocos de lógica, verdadeiro igual, igualdade, maior igual, e, ou. Tá? Tem coisas de variáveis, cores, uma coisa que a gente chama de dicionário. Tá? Então tem muita coisa para se aprender, eu não vou falar tudo agora para vocês, porque seria um semestre de curso de como usar isso. Mas tem muita coisa no YouTube. Tem documentação também no próprio site do Meet. Só para deixar nosso celular, nosso programinha bonito aqui, faltou o quê? O nosso botãozinho de voltar, né? Então vamos botar aqui, colocar um botão. Fazer o padrão, né? Arredondado. E botar o texto de voltar. Vejam como com alguns blocos e um pouquinho de raciocínio, você monta um programa legalzinho, um programa que tem utilidade. Então no botão voltar, quando eu clicar, eu quero que ele abra uma tela. Então, aqui, abrir outra tela. E tem que botar o texto para escrever o nome da tela, que é a tela 1. Então agora, eu tenho a habilidade de clicar em voltar e ir para a tela inicial. Vamos fazer a terceira parte, e essa terceira parte envolve o Google Sheets, que é mandar informações que o usuário preencheu, né, que o usuário do aplicativo pode ser o aluno, responder uma questão e manda para o Google Sheets. Bom, antes de fazer essa parte, deixa eu dar uma dica para vocês. Essa questão da tela, a tela 1 é sempre a tela inicial. E essa tela inicial não pode ser mudada. Então, se você for começar um aplicativo, se empolgar, por segurança, sempre cria uma tela 2 e um botão que joga da tela 1 para a tela 2. Porque se você quiser fazer uma tela de abertura, depois você não tem como fazer. Então, a tela 1 sempre é a sua tela inicial, sempre uma tela de abertura. Cuida sempre para fazer isso. É uma questão de segurança. Eu já fiz aplicativos que depois eu tive que refazer todo o aplicativo porque eu não podia botar uma tela de abertura e eu precisava botar uma tela de abertura. Às vezes não é uma questão estética, é uma questão de precisar mesmo. Então vamos adicionar mais um botão. De novo aquela história, né? Quando eu adiciono o botão aqui, ele fica meio apertado, então a gente bota uma legenda vazia aqui. Então tira o texto da legenda. Aqui o botão, vamos renomear esse botão para o botão enviar dados. E aqui vamos mudar a forma para arredondado e a largura para manter o padrão, porcentagem de 50%. E aqui o texto eu vou colocar assim, envia informações. Lembrando que eu posso sempre mudar essas cores, fontes, como eu achar que fica mais interessante e mais bonito. Vejam que como eu configurei essa tela para ser centralizado, né, quando eu adiciono um botão embaixo, ele sobe os outros para ficar sempre no meio. Sempre centralizado. Vou mudar a tela, tem que configurar esse botão para mudar de tela. Portanto, quando eu clicar no botão enviar dados, eu quero ir para a tela 4. Eu quero ir para a tela, o screen 4. Esse nome eu fiquei com preguiça, mas na hora que você adiciona a tela, você também já pode adicionar essa tela com um nome mais significativo, tá? Tela de enviar dados, etc. Então tá aqui. Então quando eu clicar nessa tela, nesse botão, ele muda para a tela 4, que é uma tela vazia. Então, vou botar aqui envia dados. E vou enviar dados para um formulário do Google. Eu já criei um formuláriozinho aqui simples, perfil de usuário, por exemplo. Podia ser resposta de questão, aí vai ficar a critério de vocês, como que vocês querem fazer, o que vocês querem de informação. E eu fiz uma coisa bem simples. O cara vai ter que entrar com o nome dele, o sexo dele, masculino ou feminino, tá? E a região de onde ele fala.
Esse aqui é um formulário que eu criei no Google, bem simples. É importante, por mais que sexo, em geral, você bota lá masculino ou feminino, né? Você vai colocar aqui, por exemplo, múltipla escolha. Você, quando vai trabalhar com o aplicativo, você tem que colocar respostas curtas, colocar como texto, senão vai dar problema de validação, é bem chato isso. Então a dica que eu dou para vocês é sempre resposta curta, é tudo resposta curta. Por mais que seja mais lógico você botar um campo para ele selecionar. Você só tem duas opções para não dar diferença. Mas esse tipo de coisa nós vamos fazer no aplicativo e não no formulário. Depois você vem em respostas e manda gerar uma tabela, uma planilha, né, do Google Sheets. Então eu criei aqui a minha planilhazinha, tá aqui, eu já fiz uma resposta teste. Tá? Então Daniel, masculino, região sul, e pronto. Então o que eu vou querer agora? Eu vou querer reproduzir esse formulário no meu aplicativo. Só para ficar bonito e elegante, eu vou organizar ele como uma tabela. Essa tabela vão ser... Opa! Eu vou botar duas colunas mesmo. E 3 linhas. A largura dela é 100%. Por que são 2 colunas e 3 linhas? Porque agora eu vou colocar assim, ó. O cara tem que entrar com o nome dele. Então ele vai botar uma legenda e uma caixa de texto. E agora eu vou acelerar um pouquinho para colocar os elementos, tá bom? Bom, vou fazer mais uma coisinha aqui, que é melhorar esse espaçamento. Eu estou achando que está muito denso aqui embaixo, se você olhar na tela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais algumas linhas aqui, mais 2 linhas, portanto 5 linhas. E aí eu vou fazer assim, ó. Esse cara vai para a última linha, esse cara vai para essa, esse cara vem para essa, esse cara vem para essa. E aí aqui, veja que por mais que aqui esteja bem espaçado, no aplicativo melhorou um pouquinho o espaçamento. Eu posso botar uma legenda vazia aqui. Melhorou um pouquinho. Mais uma legenda vazia aqui. Vou melhorar mais um pouquinho. Pronto. Agora eu acho que agora ficou bom. Tá ok. Vejam que eu adicionei 2 coisas diferentes, que são as caixas de seleção. Quando eu clico aqui, ele me dá abre um menuzinho para você selecionar. Só que eu ainda não adicionei os itens. Então eu vou colocar aqui, só para, de novo, a história de organização, vejam que eu tenho 2 listas suspensas. Qual que é a lista suspensa relacionada ao sexo, qual que é relacionada à região? Difícil, né? Então aqui eu vou renomear para lista sexo. Opa. E aqui eu vou renomear para a lista. Veja que quando eu seleciono por aqui, ó, ele marca em verde qual que está selecionado. Ajuda também a identificar. Então, lista, região. Além disso, na caixa de texto, eu vou botar aqui, renomear isso aqui para o nome. Veja que essa caixa aqui está vazia, eu tenho que colocar os elementos. Então, os elementos são colocados em uma propriedade e ele está aqui na cadeia de elementos. Então, são 2 elementos, masculino e feminino. Então, eu vou escrever masculino, vírgula, feminino. Eu posso colocar uma mensagem caso não esteja selecionado. Então, por exemplo, escolha o seu sexo. É a mensagem que aparece ali. Então, masculino ou feminino, você pode escolher à vontade. E aqui na região, eu não coloquei, mas então vamos colocar as regiões. Então, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E aí a mensagem é: escolha a sua região. Eu posso começar já
Por exemplo, ele sempre escolhe a primeira, mas, por exemplo, se eu quiser que seja sul, então eu posso já começar com uma seleção. A critério do usuário. Está feito. Então aqui, basicamente, é o meu formuláriozinho igual ao formulário do Google. E olha só, se eu escolher lá aquele cara do clássico, isso aqui vai ter, né, se eu for lá aqui na tela 1, ó, e mudar isso aqui, não é a família da fonte, cadê a tela 1? Desculpa. Aqui. O tema para clássico, só para vocês verem, vê que a cor do botão na minha tela aqui embaixo já mudou. E se eu for lá em informações, essas caixas também já mudaram. Ó. Então, ele muda todo o tema de toda a aplicação. Voltando para o padrão, é mais bonito, mais elegante. Então agora eu posso vir ali, eu vou ter que vir aqui na minha tela e preencher esses dados e eu preciso enviar. Se eu preciso enviar, botar um botão de enviar. Eu já vou organizar aqui, porque agora eu já estou me antevendo os problemas. Um organizador, deixa eu botar esse organizador como largura, 100%. Ok. Quero ele centro, porque eu já vou botar 2 botões. Um botão é o bom e velho botão voltar, depois do programa. Agora eu já estou fazendo todo o desenho aqui, então já mexe no texto, voltar, e muda a forma para arredondado, e muda a largura dele para, vou botar 45 agora, tá um pouquinho maior. E aqui eu vou mexer, que é o botão de enviar a informação. Enviar. Ok? Vamos lá. Aqui é enviar. Então veja, aqui é o nome do objeto, aqui é o texto do objeto. São duas coisas diferentes. Tomem cuidado com isso. Vamos gerar confusão. E 45. Ok? E arredondar. Agora eu vou ter que enviar essa informação para o meu formulário. Essa requisição vai ter que navegar pela internet. Então ela vai precisar fazer o que a gente chama de requisição web. Então eu vou precisar trabalhar com conectividade, a conexão da internet. Eu vou colocar aqui um objeto web. Veja que quando eu botei esse objeto web, ele é um objeto invisível. E eu vou colocar também um notificador. Esse notificador é porque eu quero mandar uma mensagem na tela depois, avisando que foi tudo perfeito, funcionou. Quando eu clicar no botão enviar, eu tenho que enviar os dados. Então agora, para enviar esses dados, né, eu vou ter que fazer uma requisição, eu tenho que descobrir como que faz isso, e aí tem um pulo do gato, tem um truque para ser resolvido, para ser feito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu formulário, tudo bem, eu gerei. Vou vir em 3 pontinhos. Eu vou vir aqui, ó, gerar link preenchido automaticamente. Então eu vou preencher isso aqui. Eu vou preencher assim, ó, Daniel. O sexo eu vou botar aqui, masculino. E a região, eu vou botar a região, vou botar norte. E vou gerar o link. Ele gerou um link que eu posso copiar. E eu vou abrir esse link agora no editor de texto para a gente ver como que é esse link, qual é a cara desse link. Vou aumentar um pouco aqui. Então esse texto é assim, ó. Esse aqui é o endereço padrão do Google. Isso aqui é a referência do meu formulário, que é o que diz qual é o formulário para onde essa resposta está indo. Isso aqui me diz que eu quero visualizar um formulário, view form é visualizar o formulário com a entrada número 8000, lá, 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 como Daniel é a informação, a entrada lá, 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 é masculino e a entrada lá, 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 lá é norte. Então o que acontece se eu acesso esse endereço? Ele já me gera um formulário preenchidinho com as informações Daniel, masculino, norte e enviar. Se eu vir aqui e trocar, por exemplo, esse norte por sudeste e acessar esse link, ele gera esse formulário com sudeste. Então isso é uma coisa meio hacker aqui
de resolver o problema. Agora é que vem o pulo do gato. Então quer dizer o seguinte, peraí, antes de falar do pulo do gato. E eu simplesmente acessar essa página mexendo nesses dados, eu mexo as entradas do formulário. Agora, olha só, eu vou trocar esse pedaço aqui por form response. Esse aqui é o pulo do gato. Form response. Isso está dizendo o seguinte, antes estava view form, visualizar formulário. Agora está responder formulário. E se eu acesso isso aqui, vejam aqui a minha tabela antes, o meu arquivo, só tem uma resposta. Daniel Masculino Sul foi feito no dia 8, do 6. Agora vocês vão descobrir que dia que eu estou gravando esse vídeo. Se eu acesso esse endereço aqui, olha só o que vai acontecer agora. Sua resposta foi registrada, ele já me deu a resposta. E se eu vir aqui na minha tabela, aqui a resposta já adicionada, dia 15 de junho, às 16h49. Então basta eu acessar um link como esse, uma URL como essa, pedir um acesso nessa URL, e ele gera um voto, né? uma resposta no meu formulário. Se eu vir aqui no web, eu tenho a propriedade URL. Então essa URL é um texto. Ou seja, eu tenho que vir aqui e escrever um texto. Se eu vir aqui e escrever esse texto, ele vai fazer esse voto. Exatamente esse texto aqui que eu botei, né? Qual que é o problema aqui? Por que isso aqui não está legal? Porque isso aqui não me permite trocar Sudeste masculino e entre. Então eu tenho que editar esse texto para deixar ele melhor. Então, eu vou ajustar esse texto aqui de uma forma, usar uma ferramenta de textos, que é a ferramenta de juntar textos. Então eu posso juntar vários textos. Toda caixinha aqui, bloco, que tem essa ferramenta, é que ela te permite juntar mais do que um. Ela tem outras opções aqui, ó. Então conforme eu vou adicionando, ele vai me juntando aqui. Então o que isso aqui vai fazer? Eu vou botar um texto aqui, e eu vou começar a quebrar esse texto em vários subtextos. Entre os textos que eu vou usar, são os textos que vêm lá da resposta. Então, olha só. Vamos tentar trabalhar aqui para ficar melhor. Eu vou fazer assim, ó. Tá aqui esse texto. Nesse igual aqui, eu tenho que trocar esse texto Daniel pelo texto da caixa de texto. Tá certo? Então eu vou juntar esse texto com o texto da caixa de texto, com esse texto aqui. Só que aqui no masculino, ó, eu não vou usar masculino, eu vou usar o quê? A lista sexo. E depois tem que juntar mais esse texto à resposta da lista região. Então eu preciso juntar quantos textos? Um pedaço de texto com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantos que eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um. O sexta caixa de texto. Esse aqui está errado, eu vou tirar. Porque agora, o primeiro texto qual é? O primeiro texto é esse pedacinho aqui. Vejam, se vocês estão acompanhando, vocês têm que criar a tabela de vocês, tá? E eu sugiro, de repente, criar com 4 entradas, ou 2 entradas, em vez de 3 informações, né? Eu pedi nome, região e gênero. Faz com 2, para ver se você sabe fazer com 2. Esse vídeo já tem com 3. Ou faz com 4, para ver se você consegue colocar uma quarta. Então, o primeiro texto é esse aqui. Então, vamos lá. O primeiro texto é esse, está aqui. O segundo texto é o texto da caixa de texto. A caixa de texto a gente chamou de nome. Então eu quero o texto da caixa de texto. Então vamos lá. Procura aqui o texto. Texto. Deixa eu mostrar uma dica aqui para vocês, que vocês podem, não precisa puxar o texto, você pode fazer o seguinte, ó, eu puxei a cor de fundo. Vai dar problema se eu usar a cor de fundo. Mas tá vendo essa setinha aqui?
Essa setinha me permite abrir uma janelinha e já achar aqui, ó, texto. Que é equivalente a eu puxar de lá o texto. Depois eu tenho que adicionar mais um texto, mais um corpinho de texto. Então vamos puxar aqui o texto. E eu vou duplicar porque eu sei que eu já vou precisar de um outro aqui. Nesse aqui eu tenho que botar o quê? Eu tenho que botar isso aqui, entre esse número. Sem o asterisco, sempre. O asterisco eu botei só para demarcar aqui o espaço. Depois vem a lista sexo. Então vamos lá. A seleção da lista sexo. Agora, eu vou puxar aqui, só para a gente fazer aquele exercício. Elementos, é a lista de elementos, não faz sentido para a gente. Altura, mensagem, seleção, índice de seleção, qual é o número, se foi o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto que ele foi escolhido. Então eu quero a seleção. Depois mais um texto. E sobrou a lista da região, que eu já sabia. A gente já sabe, então é só colocar aqui. Seleção. Isso aqui foi só para ajustar o endereço que eu quero fazer a requisição. Agora eu tenho que mandar a rede fazer essa requisição, ou seja, obter a informação dessa requisição. Então eu só coloco aqui chamar web obter. Então ele vai tentar obter a informação dessa URL. A resposta que vem nem nos interessa. A informação que ele vai receber, não é, a gente não precisa dessa informação. Pelo menos não aqui. A gente só precisa fazer a requisição que ele já vai salvar. Então agora, se eu clicar aqui em enviar, faltou botar meu nome, deixa eu botar um nome bonito aqui, Daniel App. Se eu clicar em enviar, não me disse nada. Mas se eu vir aqui agora, Daniel App já apareceu na minha tabela. Já está submetido. Se eu mudar aqui, por exemplo, vou botar um outro texto feminino, região centro-oeste. App 2. Apareceu lá. Isso não é porque meu celular está aqui comigo perto do meu computador, não. Isso aqui está indo lá para o servidor do Google. Isso, se eu desse acesso para vocês a essa tabela, vocês estariam acessando essa tabela também com essa informação. Só que olha só, quando eu voto, ó, eu votei de novo, fazendo um monte de voto, e eu não sei se o voto foi ou não foi, né? Então agora, se eu quero que o cara não fique enviando, apertando aquele botão enviar sem saber se foi, né, recebido ou não, ele precisa saber, né, ser informado disso. Então eu vou vir aqui em web e vou botar aqui, ó. Quando ele receber o texto, lembra que ele gera uma página lá dizendo que seu voto foi registrado com sucesso? Ele vai mandar esse texto aqui. Então quando ele receber esse texto, ele vai abrir uma notificação, ele vai mandar uma mensagem, ele vai mostrar uma mensagem. Vou botar aqui como mostrar alerta. Vejam aqui que tem mostrar alerta, mostrar diálogo de escolha, se você quer escolha A, escolha B, mostrar diálogo de mensagem só e um botão que você configure. Vou botar um alerta mais simples. Tá? Eu só quero que apareça lá para ele assim, parabéns, seu voto foi registrado com sucesso. Então, parabéns. Dados enviados com sucesso. E agora, se eu votar, vejam que vai me aparecer uma mensagem. Parabéns, dados enviados com sucesso. Essa mensagem não dá ok, né? Não tem o cancelar, não tem como parar. Eu posso botar um alerta, eu posso mandar uma mensagem diferente, uma mensagem que faz o cara ter que dar ok. Então eu posso botar aqui um diálogo de texto, por exemplo, e aí ele vai ter que apertar OK. Tem várias outras opções. Eu só coloquei ali para facilitar a minha vida. E a última coisa que falta é o botão voltar, que a gente não programou. Então quando eu clicar no botão voltar, eu quero que ele abra a tela 1. Opa. O tempo está curto, eu não vou resolver esse problema que os dois botões ficaram muito juntos ali, fica de dever de casa para vocês. Né? Clicou em voltar, voltei para a primeira tela, e agora vamos para a última etapa, que é ir lá coletar aqueles dados. Vamos botar um botão aqui. Faltou aqui botar a caixa de texto, né? Caixa de... Não, legenda. Sem texto nenhum. E aqui o meu botão eu vou configurar. Então, largura, 50%. E eu quero
ver os dados. Faltou a última coisa aqui, que é arredondar. Então, quando eu clicar em ver os dados, eu quero abrir a tela 3. Então, vamos duplicar isso aqui agora. Vejam que como eu tenho vários botões, essa função é igual para todas. Eu posso só mudar o botão. Eu vou botar o botão... Veja a importância, né? Eu chamei de botão 1, eu vou botar o botão ver dado. Okay. Aqui ficou mais organizadinho. E eu quero que quando eu abrir o botão ver dados, ele vai abrir a tela 5. Então, ver dados, tela 5, como a gente tinha programado. Então agora, nós vamos lá buscar aqueles dados que estão lá, os votos. Você pode processar esses dados para mostrar em gráfico. Eu vou só botar todos numa lista só para a gente ver como é que funciona isso. Bom, então eu vou colocar aqui, pegar um visualizador de listas. Vou colocar ele aqui. O visualizador de listas ele tem a característica de mostrar um dado em cima do outro. Você pode configurar a cor de fundo, você pode colocar aqui os elementos. Você pode botar já elementos prontos. Não quero fazer isso, eu vou alimentar esses dados com os dados que estão na tabela. Eu vou só configurar aqui a altura. Deixa eu botar aqui 70% da altura. E largura eu quero botar 100%. A tela, deixa eu botar isso aqui centralizado. E esse aqui também centralizado. E eu preciso buscar uma informação na web. Vou ter que buscar lá aqueles dados daquela tabela, portanto eu já sei que eu vou precisar aqui da minha mídia não, eu vou precisar de conectividade, web, boto o elemento web aqui. Então aqui, vamos renomear isso aqui para lista. E isso aqui eu só quero renomear para web. Já vou botar um notificador porque... Não vou botar um notificador. Vou botar aqui embaixo, são dois botões. Organização horizontal. Eu vou colocar um botão, que é o botão de voltar, todo mundo já sabe. E um botão eu vou botar aqui para atualizar, porque às vezes os alunos votaram, você quer atualizar a lista, então você tem que baixar de novo essa lista. Eu vou chamar esse aqui de botão voltar. E esse aqui eu vou chamar de botão enviar. Perdão. Atualizar. O tempo está ficando curto. E isso é um problema de programação. Quando o tempo fica curto, a gente vai deixando os padrões de fora. Então, nunca programe com pressa, nunca faça nada com pressa. Então, por exemplo, botão arredondado, tamanho padrão, etc. Já foi... Esquece. Vamos seguir a vida aqui. Bom? Então, vamos lá. Vamos tentar entender como é que funciona. Esse arquivo aqui é o meu arquivo que eu vou querer os dados. Como que eu posso acessar esse arquivo? De novo, decodificando esse endereço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar esse arquivo para que outra pessoa acesse o meu aplicativo. Então, eu sou obrigado a vir aqui e compartilhar esse. Então, vou fazer aqui. Copiar link. Então, qualquer pessoa na internet com este link pode ver. Eu posso alterar, por exemplo, editar. Eu só quero que ele seja direito a leitor. Eu só quero ler os dados. Concluído. Vamos ver o que diz esse link. Esse link simplesmente diz isso aqui. E ele está dito aqui, edite. Tá? E dá origem de compartilhamento. Eu não quero editar, eu vou querer fazer diferente. Eu vou querer fazer assim, ó. Exportar. Da onde que eu tirei isso? Gente, documentação do Google. Eu não li toda essa documentação, eu peguei tutorial na internet. Exportar. Para exportar, eu tenho que fazer ele num formato. E o melhor formato para trabalhar é CSV. Então, quando eu acesso esse link, olha o que acontece. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Quando eu acesso esse link, ele baixa um arquivo CSV, que é o arquivo dos dados. Ele baixa esse texto. Então, essa é a URL que eu tenho que usar. Eu tenho que trocar aquele edit, interrogação, USP, sharing, por export, interrogação, format CSV. Tá aqui. Essa é a palavra-chave aqui que vai fazer a mágica do que a gente precisa. Essa é a URL que eu tenho que aceitar. Eu posso ir lá em blocos e definir o URL, eu já vou fazer aqui, ó. Ele já me permite entrar com a URL pronta, que eu não preciso fazer essa URL várias vezes.
E sempre que ele entra nessa tela, ele já pega esses dados. Ele já recebe esses dados. Então, quando ele receber o texto, ou o conteúdo da resposta, eu vou operar essa resposta. Eu vou trabalhar em cima dela agora para alimentar essa lista aqui que tem vários elementos. Tem uma cadeia de elementos e o que eu vou mostrar agora é como é que faz isso. Isso é só uma questão de processo, tá? É meio chato, é difícil você adivinhar isso. De novo, tem que ir em tutorial para pegar como fazer. Eu acho até que eu vou deixar acelerado esse vídeo para vocês só verem mais ou menos os blocos que precisaram e depois eu faço uma explicação. O que vocês acham? Gostaram? Eu sei. Então, deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei, que estava equivocada. Eu preciso clicar, mandar ativamente ele obter aqueles dados da URL, tá? Eu falei que ele pegava automático, ele não pega automático. Então eu preciso vir aqui, vou já criar o recurso atualizar, e vou simplesmente dizer, quando eu clicar em atualizar, vai lá e busca os dados. Aí ele vai poder buscar esses dados automaticamente. Eu falei que era automático e não é. Já para acelerar a minha vida, eu já vou fazer o do botão voltar. Voltar, eu não quero que ele atualize, eu quero simplesmente que ele puxe o texto. Puxa o texto não, perdão. Eu quero que ele abra outra tela, né? Então, com um determinado texto, que é a tela screen. Eu até posso fazer ele pegar automaticamente os dados, tá? Assim que ele abre a tela, basta eu vir aqui na tela e botar aqui, ó. Quando a tela inicializar, eu quero que ele obtenha os dados. Então agora, quando a tela inicializar, ele vai lá pegar as respostas da web. Então eu tenho que tratar essa resposta e eu vou mostrar uma forma simples, o tempo do curso já está curto. Depois tem formas de tratar que vocês podem pesquisar na internet. Mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou pegar em variáveis, eu vou criar uma variável, eu posso criar uma variável local ou global, eu vou criar uma global. Qual que é a diferença? É que a global ela pode ser usada em várias funções. A local só vai ser usada dentro de uma função. E vou pegar essa variável e vou criar ela uma lista vazia. Então eu vou chamar isso aqui de dados. Esse conteúdo da resposta ele não é exatamente uma lista vazia. Ele é um arquivo de texto contínuo. Eu tenho que transformar ele numa lista. Então, primeiro, eu vou colocar esses dados aqui nessa lista global que eu criei. Então, o que eu vou fazer? Aqui em lista, ele tem uma ferramenta que é o seguinte, ele transforma de tabela, de lista para tabela, de tabela CSV para lista de texto. É isso aqui que eu quero. Então, eu simplesmente vou pegar esse conteúdo da resposta e vou da tabela do CSV para uma lista de texto. E agora, eu simplesmente preciso definir a lista de texto ou a cadeia de elementos lá daquela minha lista. A cadeia de elementos é uma lista. E que vai ser a lista de dados. Então, simplesmente, eu vou obter, vou pegar aqui esses dados globais e vou colocar aqui. Uma vez que eu fiz isso, eu clico em atualizar, tá aqui a minha lista de texto. Só que olha só, tá muito estranho isso, né? Por quê? Primeira coisa, tá? Olha essa primeira entrada aqui. A hora, o nome, o sexo e a região. Então, o primeiro elemento não é um elemento que me interessa. Eu posso remover esse primeiro elemento. Como é que eu vou remover esse elemento? Aqui em listas eu tenho a opção de remover. Deixa eu achar aqui. Substituir. Aqui. Remover índice de uma lista. De que lista que eu quero remover o índice? Da lista global. Qual é o índice? É a primeira linha. Que é essa primeira linha aqui de baixo que está com nome, gênero e sexo. Então eu vou vir aqui e vou o primeiro índice. Então agora, quando eu clicar em atualizar, ele sumiu. Então isso aqui ainda não está uma lista bonita, né? Eu vou mostrar para vocês agora um recursinho que ajuda vocês a arrumar essa lista e botar num formatinho mais bonito, assim, para ficar mais elegante. Eu vou fazer isso aqui rapidinho para vocês, mas
O que importa depois é a imagem final, você só tem que copiar o bloco e ver o caminho, tá? Eu vou acelerar o vídeo. Então segura a onda aí. E pronto. Então, basicamente aqui, o que eu fiz? Eu peguei cada item daquela lista global e adicionei uma nova sublista, tá, modificada. E o que eu fiz? Na lista, eu adicionei elementos que simplesmente é o segundo elemento. Lembrando, o primeiro elemento da tabela, a primeira coluna, é a data, não interessa. Então só me interessa o nome, o sexo e a região, por exemplo. Portanto, eu peguei a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta. E aqui eu fiz um esquema de união, que vai aparecer nome e tracinho sexo, e embaixo a região. Esse barra N é para botar numa nova linha. Então, quando eu atualizar, agora a minha lista está toda modificada. Ó. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto, quinto, e por aí vai. Eu agora posso, essa lista também teria a opção de, depois de escolher, ou seja, quando eu clicar num elemento, fazer alguma coisa. Eu não quero fazer isso agora, porque senão já ficou longo demais esse conteúdo, e vocês podem pesquisar na internet outras formas ou de melhorar essa lista. Por exemplo, eu já estou vendo aqui que tem um problema. Estão vendo aqui, ó, no começo de Daniel, na primeira entrada, tem um tracinho. Isso é um problema nessa forma aqui, de como isso aqui está feito. Tem como resolver, fica a dica para vocês pesquisarem. Vocês devem ter visto enquanto eu estava acelerado, que eu acessei isso aqui. Isso aqui é chamado de backpack. O que o backpack faz? Imagina que eu quero copiar isso aqui para um outro projeto, é um bloco que eu uso com muita frequência e eu quero copiar para um outro projeto. Então eu pego esse bloquinho aqui, ó, e arrasto aqui para dentro, para minha mochila. Então ele está aqui dentro agora. Quando eu abrir em outro projeto, ele vai estar disponível essa mesma estrutura de código. Só que quando você importa, ele pode reclamar, por exemplo, deixa eu importar esse aqui. Ele está reclamando. Por quê? Porque o botão 1 não existe, ou é atualizar ou voltar, e o web 1 não existe, é web. Então isso te dá agilidade quando você tem coisas que são muito repetitivas entre vários programas. Tá? É um backup entre um projeto e outro. Então está feito o nosso programa, tudo que a gente queria, agora eu quero mandar para alguém, eu quero dar esse programa para o meu aluno instalar, para ele usar, porque é a atividade que eu planejei. Então eu vou vir aqui e vou gerar. Tem duas formas. É gerar um QR Code que o cara pega com o celular e depois ele vai direcionar para um link onde está o APK. Ou salvar o APK no computador. Se você clicar em salvar no APK no computador, ele vai passar um processo de compilação. Esse processo leva cerca de 2, 3 minutos. Eu vou passar o vídeo rapidinho agora só para fazer o processo completo. E ao final, ele gera um APK. Então vamos lá. Então ele terminou de fazer o arquivo e ele já gera aqui para você baixar o seu arquivo APK. Esse é um programa instalável, você manda, bota ele no celular, clica nele e ele vai te perguntar primeiro que ele não é um aplicativo confiável, ele não sabe a origem, né? Você tem que dizer que pode liberar seu celular para instalar fontes não confiáveis e mandar instalar esse programa no seu celular e ele vai funcionar exatamente como a gente usou nesse modo agora do que está aparecendo na nossa tela. Tem detalhes que você pode mudar, eu não fiz isso, mas, por exemplo, você tem a opção de mudar o ícone do aplicativo, tem várias coisas que você pode fazer ainda de configuração, que eu acho que são detalhes que não são relevantes agora e ia deixar longo demais. Eu vou agora só deixar uma mensagenzinha para vocês, são duas mensagens que eu acho importante dizer para vocês. Então, só mudar aqui, peraí. Então, nosso aplicativo foi concluído.
Só o que é importante lembrar, depois eu vou deixar no Moodle esse PDF para vocês podem acessar aquelas informações, né, Form Response e Export Format CSV, para enviar os dados e para receber os dados. É só isso que você precisa lembrar, você pode voltar no vídeo ou só pegar no PDF. E eu tenho uma frasezinha que eu acho muito importante, porque como a gente lida com celular, a gente está sempre lidando com equipamento muito caro. Ou não é nem que às vezes não é muito caro, é um celular de R$ 500, mas se a pessoa só comprou um celular de R$ 500 é porque era o que ela podia pagar, aquele é o limite do dinheiro dele, então é um equipamento caro. Mas eu gostaria de deixar aqui em mente uma frasezinha de efeito que é minha, mas que eu acho que, quem sabe um dia eu fique famoso por essa frase, tá? O custo de um equipamento quebrado é sempre menor do que o preço que se paga por uma curiosidade castrada. E eu tenho isso sempre em mente, porque eu sempre aprendi as coisas mexendo, abrindo. Acho que a maioria das pessoas que foram fazer física foram por esse interesse de descobrir o que tem dentro das coisas, querer explorar. E é claro que nesse processo, às vezes, você abre algo que você não consegue mais fechar. Sobra sempre um parafuso quando você desmonta uma máquina, né? Mas eu acho que esse preço, ele é sempre menor do que você dizer assim, ó, não faça algo, não aprenda isso explorando. E a mesma coisa vale para a experimentação com o celular. O medo de quebrar o celular pode ser algo que te castre um grande potencial. Então não tenham esse medo. O custo de não usar é muito maior. E por fim, o que eu quis mostrar nesse curso é que essas ferramentas são acessíveis, elas são fáceis. Hoje, em 1 hora e meia, a gente fez um aplicativo, tá? Fez várias coisas, não é um aplicativo, dá para dizer que são 4 aplicativos dentro de um só, em 1 hora e meia, tendo que aprender um monte de coisa. Então foi muito rápido. E essa imagem, acho que ela é bem ilustrativa, porque a ideia é essa, sabe? A gente às vezes coloca barreiras que não existem, a gente para na frente da barreira e não quer tentar dar aquela contornada para seguir à frente. Então agora eu tirei uma barreira para vocês, uma barreira da tecnologia, para que vocês comecem a usar em sala de aula. Firefox, videoanálise. Firefox é super legal, você manda para casa, manda o cara testar em casa, usa aquele tempo dele ocioso, né, ou que ele não quer estudar, para aprender física. Isso é muito legal, é muito importante. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que se inscreveram, que mostraram interesse. E o meu e-mail está em todo início de apresentação. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Eu estou disponível para ajudar vocês. Tá certo, gente? Sucesso! E não esqueçam que na sexta-feira, eu não lembro agora o horário e a data, mas a gente tem um encontro para eventuais dúvidas e bater um papo sobre tudo que a gente viu nesse curso. Um abraço, pessoal. Até!